porrada, não teve antijogo, não teve provocação, não teve nada, não teve bastidor para falar mal, teve futebol. Quem veio ver as duas finais viu futebol. Agora eu quero ver minha família. Vai. Rapidinho, Tite, que a gente tá ao vivo. Vai. Se você falasse sobre esse primeiro título que você consegue com o Flamengo, acredito que você já tenha falado, mas eu acabei de chegar, porque você levantou uma taça aqui com a seleção brasileira, né, na conquista da Copa América, mas hoje era um Maracanã completamente rubro-negro. Qual é a sensação? O que você tira aí de balanço do que foi esse início de temporada? Ela é muito emocionante. Ela é muito emocionante, quem passa aqui sabe, eu sei de toda a responsabilidade que eu tenho, eu sei de uma nação rubro-negra toda, que do nosso trabalho ela depende da sua alegria, ela passar um dia melhor com seus filhos, ela passar um dia melhor com a sua esposa, respeitando o outro lado. Eu tento passar um pouquinho de fair play. Eu e o Carlos, acho que nós conseguimos com as duas equipes passar isso. A equipe mais disciplinada do campeonato. A equipe mais disciplinada do campeonato é o Flamengo. Então tu não precisa apelar, tu precisa botar coisa. Então ela trouxe, assim, ela passa uma série de mensagens. É o melhor ataque, é o melhor saldo, é a melhor defesa. Ah, mas é o campeonato que são 5 clássicos. Nós sabemos o quanto é difícil passar desses momentos. E está aí o reconhecimento numa final que a grandeza do Nova Iguaçu não é comparável à grandeza do clube Flamengo, mas os homens são iguais. Tite, rapidinho, Tite. Como é que ia contar com um cara predestinado como o Bruno Henrique? Talvez ele responda melhor do que eu. Mas é bom ter. O Tite estava com dificuldade de ir embora, né? Queria comemorar, queria ver a família, mas era gente pedindo foto, era mais uma pergunta. E, além dos elogios ao Nova Iguaçu, ele fez também uma homenagem no fim do jogo, chamou os jogadores e a comissão técnica para posar junto para foto no pódio, né? Onde o Flamengo recebeu o troféu. Então, estavam todos juntos, jogadores, comissão técnica de Flamengo e Nova Iguaçu. Ele é agregador, né? É a especialidade da casa. Mas isso ele não conseguiria com um time rival, né? Contra o Vasco, contra o Fluminense, contra o Botafogo. Eu acho que esse tipo de confraternização não teria. Mas eu acho que... Bom, esse é o momento em que o Flamengo recebe a taça, aí é cerimonial. Aí sim. Ele não teria como fazer, né? Mas em outro momento ele chamou todo mundo ali no pódio para... Mas é legal, óbvio, porque é uma molecada do Nova Iguaçu que foi valente o campeonato inteiro, fez uma campanha espetacular, só ficou atrás do Flamengo na fase de classificação, jogou melhor que o Vasco nos 2 jogos de semifinal. E é legal essa homenagem também, né? Mas volto a falar, só dá para fazer, né? Quando você joga contra uma equipe que não é a tua rival direto assim, né? Como o Nova Iguaçu não é. A frase clássica do Tite, né? Eu já fui treinador de time pequeno. O Pedro, que apareceu ali agora há pouco com um troféu na mão e que foi... Até porque o torcedor de um time da altura do Flamengo, aqui no Rio, Botafogo, Fluminense e Vasco, não aceitaria não quer ver, se o time dele fosse lá tirar foto abraçado com os caras do Flamengo. Já que não tem esse mundo poliana, vamos pelo menos imaginar um mundo em que não tem aquela atitude de ir embora e não querer receber a medalha de prata. Não, né? aí tem que ter, aí tem que fazer. Aí independe da rivalidade, tem que estar ali e cumprir o protocolo, tem que receber, óbvio, tem que cumprimentar, tem que valorizar também o adversário, mas fotinha abraçada não dá, né, Barreto? Bom, vamos lá, vamos ouvir o Pedro. E o Bruno Henrique falou também, o predestinado autor do gol do título. Feliz, né, por mais um início bom aqui no Flamengo. Infelizmente ano passado não tivemos título, mas esse ano já começamos bem, né? Espero que a gente possa continuar nessa pegada, com essa evolução do professor Tite para conquistar mais títulos esse ano. Título, Pedro, o que é essa campanha de título no Carioca, tão avassaladora, com tão poucos gols sofridos? A torcida fala muito da mudança de consistência do time. O que ela diz sobre esse Flamengo 24, que de repente em comparação a 23 não teve? Acredito que a gente conseguiu esse equilíbrio, né? Tanto ofensivo como defensivo, né? A gente viu uma campanha incrível que a gente fez só levando um gol apenas num Cariocão, muito difícil, né, conseguir esse êxito, mas isso faz parte de todo o elenco, tanto para atacar quanto para defender. A gente precisa dos 10 ali, né, dos 11, né, do goleiro também. Então fico feliz por essa campanha, né, agradecer, né, a todos, né, a torcida também pelo apoio de sempre. Espero que a gente possa conquistar mais coisas esse ano. Obrigado, Pedrão. Estava esperando mesmo pelo momento, eu sabia que ia chegar a oportunidade
e quando chegou a oportunidade, acho que foi o meu primeiro toque na bola, né? Eu já consegui pensar quando a bola veio e fazer um belíssimo gol. Então, muito feliz por essa conquista, por ter conquistado mais um título, meu quarto carioca com essa camisa. Enquanto eu estiver aqui, eu vou dar sempre o meu melhor. Vou lutar para conquistar título e ficar cada vez marcado na história do Flamengo. Bruno, e quando alguma coisa para falar, de repente, pro Gabigol, que não está aqui, não pode estar aqui, e que a torcida cantou tanto o nome dele aí no final do jogo, o que vocês estão sentindo? Eu acho que é geral, a própria imprensa pensa que a suspensão foi uma coisa muito forte, ele não merecia isso. Queria que você pudesse falar uma palavrinha sobre o seu amigo Gabigol. Cara, o Gabriel é muito importante pro clube, para nós, no nosso elenco. E também acho que foi uma pena muito dura, onde acabou tirando ele de uma temporada, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas tenho certeza que a justiça vai vir lá de cima e logo ele vai estar aí com a gente, fazer o que ele ama, que é jogar futebol, que é um cara que trabalha muito e também tem um carinho muito grande pela nação, e hoje a gente viu que mais uma vez é um cara muito importante pro clube. Ô Bruno, e como é que é quando você fica ouvindo o tempo inteiro a torcida chamando seu nome? Você fica ali doido para entrar, para atender, enfim, é com esse espírito que você entra? Sim, com certeza. A identificação com o torcedor, com o clube é muito grande. Fico muito feliz quando ouvi meu nome sendo gritado, mais de 65 mil pessoas, e eu só estava esperando pela oportunidade mesmo de poder entrar no jogo e fazer um grande jogo, e graças a Deus, quando eu saí, né, de casa, meus filhos, minha esposa falou, vai com fé que hoje você vai fazer um gol. Então, muito feliz, minha família é tudo para mim, e continuar trabalhando, cara, que seja só o primeiro desse ano. Sempre elas passam por arbitragem. Um dos campeões já está em destaque aí, o Flamengo, né, que conquistou o título invicto e tendo sofrido apenas um gol na competição, né, venceu agora o Nova Iguaçu. E o gol do Nova Iguaçu na primeira fase. Um gol do Nova Iguaçu marcado pelo Carlinhos, agora jogador do Flamengo. Isso. Né? Que não jogou hoje. O Bahia empatou com o Vitória. O Vitória é o campeão baiano. O Cruzeiro jogou em casa contra o Atlético. O Galo venceu e é o campeão mineiro. E o Atlético Goianiense venceu o Vila Nova em casa e se tornou campeão goiano. Tem mais título ainda para ser decidido por hoje, mas por enquanto são esses aí os 4 campeões do domingo. Roger. E aí, Marcelo, boa tarde, bom início de noite já, Lino. O Flamengo já era campeão desde a rodada passada, fez 3-0 para o Nova Iguaçu, nenhuma surpresa. Em Goiânia, a mesma coisa. O Atlético já tinha ganho do Vila fora de casa 2-0, apenas carimbou. O Vitória, sim, é uma campanha espetacular, né? Por todo o investimento do Bahia, por mais que o Vitória também esteja remando para dar alguns presentes ao seu torcedor em relação a contratações, é um orçamento totalmente diferente, né? Então chama a atenção esse título do Vitória, até porque depois de tanto tempo a gente tem as duas equipes baianas no grande cenário nacional, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro, e com o Bahia com um investimento muito grande. Então acredito que o torcedor do Vitória esteja muito, muito feliz, como há muito tempo não esteve. Título gigante do Vitória na Bahia. Qual mais que você falou? Flamengo, Vitória, Atlético Goianiense... Atlético Mineiro. Atlético Mineiro também, uma vitória espetacular do Atlético, a virada, né? Porque estava em desvantagem, o Cruzeiro tinha a vantagem do empate, saiu na frente e logo depois... E aí a gente vai discutir também as opções dos treinadores, né? O Matheus Vital faz um gol, depois tem uma lesão e o Lacarmon tira, o Matheus Vital coloca um zagueiro... O Atlético vai para cima e a gente vai entrar mais em detalhes sobre o título do Atlético, mas também mostra força num trabalho que é recente, num trabalho de mudança de filosofia do Milito, com 3 jogos apenas. E acredito que até a vitória em Caracas, com a imposição que o Atlético conseguiu contra o Caracas na Venezuela, trouxe um ânimo diferente para o Atlético conseguir o título hoje. Grande vitória do Atlético Mineiro no Mineirão, lotado de cruzeirenses. No Maracanã, que tinha também uma grande presença de torcedores do Flamengo, o resultado de 3-0 fez com que o mandante esperasse dessa vez. O Flamengo era mandante oficialmente, né? Os 2 jogos foram no Maracanã, mas o primeiro mando era do Nova Iguaçu.
a sensação que a gente teve foi de que o Tite decidiu esperar um pouco. Muito parecido com o comportamento do Flamengo no segundo jogo contra o Fluminense da semifinal. Eu pensei nisso também, mas o Lino está desconfiando, não, Lino? Eu desconfio porque eu não sei se isso foi assim tão estratégico, cara. Porque pode ser uma reação dos próprios jogadores. Você tem eu acho que é natural e o Nova Iguaçu prometeu pelo menos jogar nessa partida e aí resolveu botar ritmo. O Flamengo entrou para bater uma bola e o Nova Iguaçu foi querendo jogar a final dele, né? Mas a diferença é muito grande. E aí o comecinho de jogo o Flamengo até bota no chão, começa a rodar, parece que vai envolver, mas o Nova Iguaçu acorda e é o contrário. A maior parte do primeiro tempo é o Nova Iguaçu com bola no pé, o Flamengo correndo atrás, tendo dificuldade. Claro que a qualidade vai fazer nos melhores momentos aparecer um pouquinho mais o Flamengo. Mas o Nova Iguaçu fez um excelente primeiro tempo. No intervalo a coisa toda muda, porque eu acho que o professor deve ter conversado. E quando o Flamengo cria a chance, evidentemente, né, tem qualidade. Tem mais refino técnico para finalizar, né? E para controlar as ações no último terço, que é um terço mais congestionado, que é um terço de poucos espaços. Foram 2 chutes na trave, né, do Flamengo, com o Cebolinha. E as chances mais claras, na verdade, mesmo desse primeiro tempo, foram do Flamengo. Sim, ainda assim foram do Flamengo. O Nova Iguaçu não tinha o Carlinhos, o artilheiro do time, que se machucou, né? Num problema muscular, não pôde atuar. A outra bola na trave do Flamengo. E o Bill se machucou no primeiro tempo, saiu também. 2 dos principais jogadores do Nova Iguaçu. O Iago já não tinha jogado, já não tinha sido escalado de cara também, né? Então aí a gente tem talvez os 3 destaques do time no campeonato. Era natural, fora, mas né? Ainda assim, poxa, o corajoso Nova Iguaçu, né? O Flamengo perdeu vários gols. No segundo tempo, sim, parece que o Flamengo deu uma acordada, as modificações ajudaram também. Botou o Alan no lugar do Arrascaeta e o Bruno Henrique no lugar do... Esse é o gol, que golaço do Bruno Henrique, né? Mas um chute improvável, com a perna que não é a dominante dele, né? A bola vem quicando, ele pega de bate pronto. A chance dele jogar lá fora do Maracanã era gigante, mas ele tira um pouco da potência, da força da batida para realmente ela fazer ela ter tempo de subir e descer, sabe? Pegou muito bem na bola o Bruno Henrique. Está dominando os memes, né? Que estão sendo distribuídos pela torcida do Flamengo, com outro patamar e etc, né? Lógico, se é ele o autor do gol do título, né? Tem toda a brincadeira do outro patamar, porque o Flamengo conquista o título dessa maneira também, né? Que relatamos aqui, ganhando quase todos os jogos. Acho que foram 2 empates ou mais? Ele empata com a semifinal contra o Fluminense, o segundo jogo, empata contra o Nova Iguaçu. Tem um 0x0 também do time reserva, tem empate em clássico, tem um pouquinho mais que 2 empates. E acho contra o Vasco também. Nenhuma contra o Vasco empata também. Empata 2 clássicos, né? Não, 4 empates, isso aí. 14 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, 1 gol sofrido. 0x0 Fluminense, Vasco. De grande domínio, né? De grande domínio. E muitos desses... também 0x0. Portuguesa, 0x0 com um time... E muitos desses domínios, como esse jogo, sem fazer muita força, né? Esse jogo de hoje, esse 1x0, o próprio primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, o jogo contra a Portuguesa... algumas fragilidades. O Flamengo mostrou... Acho que o pior jogo do Flamengo foi contra o Vasco. Que o Vasco teve grandes chances de vencer. O Léo Pereira salvou 2 bolas em cima da linha. Então acho que foi Embora o Flamengo tenha tido um pênalti, né, no finzinho com o Gabigol, não foi nesse jogo? Foi, perdeu. O Flamengo teve uma chance clara de vitória, mas antes o Vasco tinha... Mas em relação a dificuldades, eu acho que foi o principal jogo. Foi contra o Vasco. Hoje o Tite fez uma coisa curiosa, cara. Quando sai o Arrascaeta, ele mexe no time, coloca o Alan, né? Adianta o De La Cruz para fazer a função do Arrascaeta, ele dá um indício de que realmente ele quer o De La Cruz ali. Né? De vez em quando. Eu já acho que na temporada a gente vai ver. O Tite é um cara que está sempre testando, sempre olhando para o futuro. Sim, né? mas eu nem acho que ele quer o De La Cruz por ali. Eu acho que ele vê o De La Cruz como uma opção por ali. Não, por ali é o Arrascaeta, acabou. Sim, então, ele enxerga... o substituto do Arrascaeta, exatamente. Não é o dilema do Flamengo. Ele vê ali uma possibilidade de descanso para o Arrascaeta. Por exemplo, quando eu tiver que descansar o Arrascaeta, o que eu tenho aqui de quando não puder mais... Então, de mais parecido. Ele enxerga no De La Cruz o jogador de... Isso. E pro lugar do De La Cruz ele tem o Gerson, ele voltando. Aí ele tem Gerson, ele tem Alan, ele tem Igor Jesus. Ali atrás ele tem um monte de opção. Ele não tinha era carta pro Arrascaeta. E o De La Cruz parece realmente, nessa partida de hoje, isso fica muito claro. O Alan entra e veja só, o Flamengo não é equilibrada. E isso foi um pouco a cara do segundo tempo, para poder travar o Nova Iguaçu no centro do campo. E o Bruno Henrique entrou muito bem. Essa discussão Bruno Henrique e Cebolinha eu acho deliciosa, cara.
Eu acho muito legal e acho que o Bruno Henrique tem grande chance de se impor nessa discussão. Apesar da boa fase do Cebolinha, de ele estar jogando muito bem, é que o Bruno Henrique é um cara decisivo. Muito mais decisivo. Né? Eu sou time Bruno Henrique, não tem jeito, porque eu acho ele jogador com muita personalidade de definir em momentos cruciais, sabe? Eu também gosto do Cebolinha, acho um bom jogador, acho até o Cebolinha que mais obediente, vamos dizer, taticamente, para o que o Tite pede. Até entendo a opção do Cebolinha, mas eu acho que eu não abriria a mão do Bruno Henrique do lado esquerdo. Deixa eu corrigir uma besteira que eu falei aqui. O Iago não ia jogar, mas foi escalado. Ele saiu durante o jogo. Ele não termina o jogo, mas ele foi escalado sim. Quem não pôde jogar, no fim das contas, foi o Carlinhos. O Carlinhos e o Bill saiu. E o outro menino do que é o quarteto ofensivo, como é que é o nome dele? Xandinho. São os 4 jogadores os mais talentosos do Nova Iguaçu, né? E você não ter 2... Viu que saiu e Carlinhos, que já estava vendido. O Carlinhos não joga por quê? Por causa da... A alegação é um problema muscular, né? Não tem nada a ver com o Flamengo, um problema muscular. Ele joga o primeiro jogo já... Sim, o primeiro da final ele joga já anunciado pelo Flamengo. Né? O Marcos Braz fala da contratação. E amanhã ele vai estar onde? Amanhã? Já se apresenta na Casa Nova? Deve ser, né? É uma pergunta, né? Ele pode acordar amanhã... Uma folguinha. Ele vai... dá uma folguinha ele amanhã, acorda amanhã, chega no carro dele e bota no Waze que endereço? Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então é isso aí, rapaziada, Flamengo 37 vezes campeão estadual, né, aí, do Campeonato Carioca, com o gol do Bruno Henrique. E após ter feito um placar de 3-0 no primeiro jogo, o Flamengo venceu o Nova Iguaçu e consagrou-se aí campeão, né, com uma campanha aí absurda, né? O time aí que tomou apenas um gol, assim mesmo contra esse mesmo Nova Iguaçu, mas era um time misto, né? Não era o Flamengo, não era o time principal, era praticamente sub-20 e assim mesmo nem era comandado pelo treinador Tite, né? Porque o Tite estava nos Estados Unidos ali fazendo a pré-temporada do Flamengo, né? Então, pessoal, eu quero saber a sua opinião aqui, você que está chegando agora, você que é flamenguista, que acompanhou os jogos do Flamengo, o que você achou dessa campanha do Flamengo nesse Campeonato Carioca? Você aprovou o esquema do Tite? O Tite deixou a desejar na parte de ser muito retranqueiro, né? Apesar de estar com 3-0 no placar, não liberou aí o time, né, para jogar à vontade, para poder ampliar, né, 3-0, e contra o Nova Iguaçu dá até para vencer novamente de 3, 4, 5-0, não desmerecendo, mas pela qualidade que tem o time do Flamengo. Essa aqui é a minha humilde opinião, e eu quero saber a sua opinião aí, o que você achou dessa campanha do Mengão nesse Campeonato Carioca, beleza? Comente aqui e deixe a sua opinião, que é muito importante. E lembrando, pessoal, antes de encerrar aqui o nosso vídeo, eu convido a vocês a se inscrever no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui com o nome inscreva-se. E também eu convido a vocês, pessoal, a deixar aí muito like nesse vídeo, pra gente poder estar batendo aí a meta de 100 likes nesse vídeo, beleza? Então, já deixa muito like, inscreve-se no canal, que é muito importante. E se Deus permitir, pessoal, amanhã eu voltarei com informações aí do nosso Mengão.